Salve irmão, seja bem-vindo ao canal Astral Quântico, meu nome é Robson Azevedo e nesse vídeo, deixa eu avisar uma coisa. Se você não está preparado para escutar algumas verdades sobre você, eu sugiro que você não assista a esse vídeo. Porque hoje a gente vai falar sobre a sombra. É um assunto polêmico para algumas pessoas, é um assunto complexo. Então a gente vai falar o que é a sombra, a característica da sombra, onde ela atua, quais as principais características, quais atitudes nós devemos tomar conscientemente para trabalhar esse lado sombra, que é muito importante. Porque o trabalho da sombra é extremamente importante na espiritualidade, no desenvolvimento do ser, na individuação da pessoa. Então se você gostou do tema do vídeo, dá um like e se inscreve no canal e ativa o sino para saber toda vez que a gente subir algum vídeo novo. Além de você receber um material exclusivo lá naquele grupo, eu também passo insights diários, eu faço uma caminhada quase que diariamente, e nessa caminhada normalmente me vem alguma intuição com relação à espiritualidade e eu desejo compartilhar isso lá naquele grupo. Eu acredito que sejam informações importantes para quem está se desenvolvendo aí espiritualmente ou está adentrando no autoconhecimento. Vamos lá então, por que sombra é um assunto tão delicado de se falar? Porque é um assunto que muitas pessoas não têm o conhecimento e outras pessoas entendem e sabem, entendem esses conceitos de sombra psicológica, mas não tocam muito nesse assunto. As pessoas não falam muito sobre sombra, apesar de existir uma sombra coletiva em todos nós. Todos nós temos a nossa sombra, assim como todos nós temos o nosso ego. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre ego, né? Mas peço para vocês comentarem aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando sobre ego. Mas qual que é a importância aí? Vamos falar hoje de sombra, o que seria a nossa sombra. Então a sombra, ela é um termo criado pelo psicólogo Carl Jung, criador da psicologia analítica, e o que ele diz? Que a sombra nada mais é do que a parte do indivíduo onde não existe luz. Então vamos lá, vamos simplificar a coisa. Para a gente entender esse conceito de que sombra é o lado do indivíduo onde não há luz, a gente precisa entender que nós somos seres de luz e de sombra. Tem nosso lado que nós mostramos para o mundo, que nós expomos, né? Nosso lado ok, e também tem o nosso lado sombra. Nosso lado sombra é aqueles sentimentos, é aquele modo de ser que nós não expomos, a gente não expõe para o mundo, porque é algo reprimido, é algo que nós não queremos mostrar porque é feio, para ficar mais fácil. Querem uma desconstrução agora bem legal? Olha só, você sabia que eu sou uma pessoa extremamente arrogante lá no âmago do meu ser? Mas as pessoas que me conhecem, elas me veem uma pessoa extremamente simpática e empática. E realmente, sempre que eu entro em contato com uma pessoa, eu sou extremamente simpático e empático. Mas eu sei que existe um Robson lá no fundo que é extremamente arrogante. Sim, exatamente. Extremamente arrogante. E também tem um Robson que é extremamente sarcástico, ok? E tá tudo bem, ok? A gente já vai chegar nesse trabalho da sombra, mas é para que vocês entendam diretamente o que é sombra. Porque a gente falando diretamente o que é, fica mais fácil. Porque você vai olhar, né, você vai entender, né, vai olhar para você e vai, olha só, isso é uma sombra que eu tenho e que eu não expus e que eu não trabalhei. Isso é uma sombra, isso é o que Carl Jung falava. Ou seja, sombra é o lado do indivíduo onde não há luz, ou seja, o lado onde ele não mostra para o seu consciente, não expõe isso, não pensa nisso, esconde isso. Isso é energia e isso não some, ok? Isso fica no inconsciente. Algumas características da sombra, tá? Quais são as características? Algum trauma que você teve, ok? De repente, tive algum acidente quando criança, ou quebrei o braço, ou tive um acidente de carro, ou minha mãe, alguma coisa aconteceu que trouxe esse trauma. Eu não quis expor isso, não quis olhar para isso porque é desconfortável. Toda vez que vem essa situação gera um desconforto, então eu prefiro deixar no inconsciente, ok? E isso é transformado em sombra, ok? Então trauma. Segunda coisa,
Sentimentos reprimidos. Sentimentos reprimidos também é outra coisa que você ignora e que acaba se tornando como sombra. Então, muitas vezes você passou por uma situação que emocionalmente foi extremamente forte, né? Não necessariamente algum trauma, mas alguma emoção que você reprimiu, algum sentimento talvez de tristeza ou alguma coisa que foi extremamente desconfortável e você colocou lá na sombra também. Preconceitos, ok? Quando você fica extremamente raivoso ou raivosa, com ódio, quando você vê alguma situação, por exemplo, de racismo ou de agressividade, né, interpessoal, você fica extremamente com raiva, pode ter certeza que você tem essa personalidade lá no fundo da sua pessoa. E isso é uma desconstrução. Isso tá tudo bem, tá? Não tem problema você ter sombra. Isso que é a grande chave desse vídeo, é você entender que todos nós somos compostos por um lado luz e um lado sombra. E a gente precisa ter um equilíbrio entre essa parte. E eu não estou dizendo que você precisa sair batendo em todo mundo dizendo que você está expondo o seu lado sombra. Não é isso. É você ter consciência desse aspecto que você tem na sua psique, no seu indivíduo, que isso é normal, ok? Isso é normal, todos nós temos a sombra. E nós precisamos entender que o trabalho com essa sombra, ele é contínuo diariamente. Diariamente você vai entender, cada vez mais que você aprofundar nesse assunto, você vai entender esses aspectos que você tem, que são as sombras, tá? E quais são as consequências quando a gente não dá importância para esses aspectos, quando a gente ignora, quando você não quer saber que existe sombra, não quer olhar para isso porque você sabe que vai ser extremamente desconfortável e que você vai ter que sair da zona de conforto para olhar isso. O que acontece se você não prestar atenção nesses aspectos? Esses aspectos, essa sombra, ela vai começar a se tornar uma energia tão densa que ela vai começar a vazar e você vai começar a expressar essa sombra de algumas maneiras não tão agradáveis. Por exemplo, falando algumas coisas sem querer, né? A sombra tem essa característica, você fala as coisas às vezes sem pensar, e isso sai, simplesmente você fala, porque essa sombra, ela tá saindo de alguma maneira, ou você faz alguma ação de maneira errônea ou de maneira não tão racional, porque você está sob a atuação dessa sombra. Então você age quase que inconscientemente, porque a sombra, ela se encontra no inconsciente. E toda a nossa realidade, e todas as nossas ações, e todos os nossos sentimentos e pensamentos são origem do nosso inconsciente. Tudo que a gente tem no nosso inconsciente, a gente externaliza. E não é diferente com a sombra. Do mesmo jeito que a gente tem coisas boas no nosso consciente, que nós conseguimos expor isso de uma maneira ok aqui na nossa realidade, na nossa materialidade, o nosso lado sombra, ele também vai vir à tona. E muitas vezes, se você não tem consciência, se você não busca trabalhar esse lado, ele vai acabar sobrepondo sobre o seu ser, ok? Sobre a sua luz. Então a gente vê que sombra não é algo banal, é algo que precisa ser entendido, precisa ser analisado, porque cada um tem uma sombra. E a somatória da sombra de cada indivíduo é a resultante da nossa sombra coletiva. Carl Jung também falava da nossa sombra coletiva. Eu vou deixar a referência de 2 livros aqui de Carl Jung que fala sobre sombra e o coletivo, inconsciente coletivo. É uma leitura muito legal, super didática, acessível a todos. Indico, eu vou deixar o link aqui. É isso, espero que tenham gostado. Dei uma leve introdução sobre sombra e como que a gente trabalha esses aspectos. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal. O canal é novo, então é muito importante que vocês se inscrevam, deem um joinha para o YouTube entender que tem gente acessando esse conteúdo, que tem gente buscando por isso, por autoconhecimento, e ele mostrar esse conteúdo para muito mais pessoas. Lembrando que o nosso link do Telegram está aqui embaixo. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui no final. Muito obrigado e até a próxima.